Paulo usa a geopolítica da época para falar o que é principado e o que é potestade. Como funciona essa demarcação, essa demanda de poder. Como funciona essa mecânica. Então, potestade e principado são poderes espirituais grandiosos. E como é que eles funcionam, pastor? Como é que é isso? Vamos lá, rapidamente, para que a gente dê um histórico de batalha espiritual. Tudo isso aconteceu com a queda de Adão. Adão, ao cair, trouxe Satanás e os seus caídos com ele. Né? Eram anjos poderosos, anjos que estavam sobre a terra. Lembrando que Adão e Eva caíram, toda a humanidade cai. Quando você chega lá na Torre de Babel, você vai ver que a Torre de Babel é o quê? É um processo pós-diluviano. Né, é um processo que eles não querem ser espalhados, então eles conseguem, por uma influência, e a Bíblia não é clara, o texto é muito curto, ele não explica, ele não é explícito, então de repente você vê que a linguagem eloísta, né, eia, desçamos e confundamos, vejamos, sempre na primeira pessoa do plural, e o pessoal vem um pregador, porque ali estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos numa grande mesa, e um olhou para o outro e disse, vamos descer. Não tem nada disso, esquece, isso é uma questão de uma linguagem pré-lei, e é chamada uma linguagem eloísta, é o plural majestático, né? Desçamos, confundamos, vejamos, até porque a linguagem Elohim, Eloi, Eloi, essa linguagem ela é da Palestina, ela é pré-abraâmica, ou seja, o sentido de Deus era plural, né? No sentido da sua pluralidade, então ali não tinha o El ainda não estava em voga, por isso que nós temos o El composto, sim, era o Elohim, então era como se fosse deuses, né? Vem no plural como deuses. Então vamos compreender que ali o Senhor desce, o seu espírito multiforme, olha o homem e vê que eles estavam construindo o quê? Um zigurate, né? A Torre de Babel, na verdade, na região, possivelmente na região de Babilônia, o Bab-El, portal de Deus, porta de Deus, Bab-El, você vai ver que ali eles estão construindo uma espécie de zigurate. O zigurate é aquela pirâmide escalonada. E segundo arqueólogos, historiadores e estudantes, estudiosos profundos, professores, que cada patamar daquela pirâmide ou daquela torre era dedicado a um astro, né, a um astro do corpo celeste. Então dali você já começa a idolatria, aí já começa a questão. Por isso que Deus intervém no ser humano, porque ele está querendo de baixo para cima buscar entidades. Eia, vamos fazer uma torre tão alta que atinge os céus e nós não sejamos espalhados. O intento do coração deles era gerar uma porta, por isso que Babel é uma porta, um portal espiritual, quase muito primordial, um colisor, um colisor de partículas lá, que os caras querem fazer uma nova Babel. Na verdade é isso, uma nova Torre de Babel, só que agora de forma científica, né? Há um encontro do mundo espiritual, uma abertura, uma fenda no mundo espiritual para ter contato com os deuses. E aí Deus confunde as línguas. Quando chega em Atos 2, Deus, pela vinda do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, Deus reunifica as línguas, porque ali não é línguas estranhas, é línguas estrangeiras, ali é dialectos, no grego, estava estudando isso aqui com o meu povo ontem, o texto ali é dialectos, você vai entender que todos entendem na sua língua pátria Deus sendo glorificado, diferente de Coríntios, que é glossolalia, então são duas situações diferentes, mas aí a gente conversa isso depois. E aí o que acontece? Já ali você vê que Babilônia passa a ser o lugar de adoração, idolatria. Ali já é um lugar, você vê que a partir dali já começa um trono de idolatria, um trono de misticismo. E Deus dificulta ao homem essa participação no mundo místico, até porque eles estavam caídos, eles perderam a graça. Em Adão, todos perderam a graça. Por um homem veio o pecado, por um homem
né, imperou a graça. Então, se o primeiro Adão ele foi feito alma vivente, e o segundo Adão espírito vivificante. Paulo nos libera essa verdade, essa revelação maravilhosa. Então vamos entender o quanto é importante saber que a partir daquele momento, então, nós tínhamos um processo de espíritos malignos poderosos comandando a Terra. As regiões celestiais, quando Paulo fala regiões celestiais, estamos falando de camadas espirituais, onde há um tribunal de Deus, onde Satanás é o principal ator, né, contra. Você vai ver isso no livro de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué é acusado, e ali você tem que entender que é uma correlação entre a volta do povo de Israel após os 70 anos de cativeiro. Eles estão tentando restaurar, e aí você está envolvendo ali Esdras, Neemias. Você tem que entender que é um contexto muito amplo. Quem estuda teologia comigo, ou quem estuda os cursos que eu faço no Antigo Testamento vai entender a visão profética. Quando o profeta Zacarias está vendo o sumo sacerdote Josué, e ali é outro Josué, né, que ele está com as vestes todas sujas, significa que é Israel. O sumo sacerdote é representação da nação. E eles estão tentando restaurar o templo. Estamos falando agora de Esdras. Satanás no mundo espiritual, enquanto Esdras e Neemias estão restaurando Jerusalém, o templo e a lei, Satanás está no tribunal acusando Israel de não poder, através da figura do sumo sacerdote Josué, de que eles não poderiam fazer o que eles estavam fazendo. Então aparece o anjo do Senhor, a teofania do Cristo. A teofania do Cristo vai lá e diz: para trás, Satanás. Para trás. Ele repreende Satanás para que ele vá para trás e não use a legalidade dos pecados do povo. Aí, nesse momento, olha para quem assiste a escola dominical lá na nossa EBD, na Igreja Batista Palavra Viva, sabe que eu já falei sobre isso. Nesse momento, Deus está usando o quê? O profeta Malaquias no capítulo 3. Porque Deus, entenda bem, é uma funcionalidade mecânica muito tremenda e maravilhosa, é poderosa. Neemias vem com Esdras. Esdras está... Esdras e Zorobabel possivelmente é a mesma pessoa, tá? Zorobabel significa nascido em Babel. Então Esdras está ali naquele momento restaurando, né, trazendo a restauração do templo e a restauração da lei. Olha só que interessante. Enquanto eles estão tentando restaurar, Satanás nas regiões celestiais vai no tribunal de Deus e diz que não pode restaurar porque eles estão em pecado. Assim como ele faz com Jó. Aparece o anjo do Senhor e repreende Satanás. Para dar o quê? A Esdras o tempo da restauração da lei. E você vai ver que eles vão se santificar. Eles vão devolver suas esposas. Falei disso ontem. Eles vão devolver suas esposas pela confusão genética, para não haver mistura genética. Não é eugenia, não é purificação de espécie. Na verdade, é algo de Deus com o judeu, daquele tempo principalmente. Ele usa o profeta Malaquias para profetizar ao povo: em que me roubais? Vocês me roubais, porque ali o propósito de Malaquias 3,10 não tem a ver com a igreja evangélica, não tem a ver com o dízimo da sua igreja. O propósito de Malaquias do capítulo 3 fala com Israel prioritariamente e exclusivamente. Nunca o texto de Malaquias 3,10 deveria ser usado numa igreja. É uma heresia, é uma falta de contexto, é uma enrolação, uma embromação usar Malaquias 3,10 para a igreja evangélica. Não existe esse contexto. O contexto ele é fechadíssimo. A hermenêutica é totalmente fechada ao contexto de Israel, voltando de Babilônia, cada um cuidando dos seus interesses e deixando o templo e os levitas sem comer, e deixando o templo do Senhor ali sem alimentação. Nesse momento, Deus usa Malaquias e manda eles voltarem para o trato que fizeram com o Senhor lá desde o Egito, com os levitas no deserto com Moisés. Ok? Esse é o contexto. Então você vai ver Deus usando o profeta Malaquias, o anjo do Senhor repreendendo Satanás e Esdras restaurando a lei e o templo. Vocês estão compreendendo até aqui? Deixa eu tomar meu café. Fechou? Deu compreensão total agora? Vocês estão compreendendo até aqui? Deixa eu tomar meu café. Fechou? Deu compreensão total agora?
Acabou.